Capítulo 38. Os planos de Fúvia. Enquanto se tomavam as medidas necessárias à transferência do prisioneiro, as forças do mal, representadas pela maldade guardada no íntimo das criaturas, se movimentavam para conseguir destruir Pilatos. A disposição de Tibério em preservar-lhe a vida física, ainda que lhe impondo os necessários corretivos à conduta administrativa e pessoal inadequadas, contrariou vários interesses de importantes romanos que desejavam tê-lo matado, para se livrarem do risco de desagradáveis revelações, o que continuaria a ser possível enquanto Pilatos vivesse, ainda que distante de Roma. Desta forma, muitos de seus antigos cúmplices se movimentavam à sombra, como já se explicou anteriormente, para possibilitar-lhe a morte imediata. Dentre eles, no entanto, Fúvia era a mais astuta das adversárias, usando toda a sua argúcia e as técnicas da sedução como armas para suas táticas se revelarem vitoriosas. Desejava matar aquele amante convencido e fraco, que lhe servira na exata medida em que possuía poder e dava a impressão de aceitar-lhe o domínio feminino. Ser amante de um governador, não importando tratar-se do próprio cunhado, na visão daquela mulher volúvel, era algo que a enaltecia. Ter sido amante de um preso caído em desgraça, sem nenhum privilégio ou importância agora, era coisa que poderia destruí-la moral e materialmente. Por esse motivo fundamental, ao que se somava o orgulho ferido nos últimos anos, quando se sentiu trocada nas predileções do governador pela romana Lívia, Fúvia estava determinada a produzir a morte mais cruel e rápida possível, encobrindo desse modo o próprio passado delituoso, ainda que dele soubessem muitos homens igualmente corrompidos pelos costumes dissolutos de cada civilização. Desde que soubera que Lucílio Barbatus seria o responsável pela escolta de Pilatos, providenciou ela uma das ofertas que lhe chegou com portadores, fornecendo o veneno necessário para a finalidade já mencionada. Como já dissemos, para que não levantasse suspeitas nos seus superiores, alguns dos quais, manipulados pelas forças ocultas, desejavam igualmente facilitar o assassinato de Pilatos. Lucílio aceitava as doses do corrosivo letal como a dizer que estava de acordo com a sua utilização no momento adequado. No entanto, tão logo soube quais eram os outros 4 soldados que serviriam de pequena comitiva militar, Fúvia não se contentou em contar apenas com a possível ação de Lucílio. Dentro de seus dotes sedutores, houvera-se relacionado com um dos soldados que haviam sido escolhidos por Lucílio, a quem encantara com sua beleza e com quem se relacionara mais intimamente, por se sentir atraída por homens mais jovens e fisicamente mais bem torneados, o que era fácil de se encontrar entre os soldados. A sua relação com Sávio não tinha o conteúdo de qualquer ambição política que a levara a agir da mesma maneira em outras ocasiões. Era fruto tão somente da empolgação emocional e física de uma mulher, com o desequilíbrio do centro da emoção, a lhe empurrar para os caminhos do excesso sexual. No entanto, Sávio se apaixonara por ela, e a despeito de respeitar-lhe a situação pessoal e não ser capaz de expô-la a riscos que acabariam ferindo-o também na carreira a que se prendia, estava sempre disposto a se entregar a qualquer aventura que ela lhe solicitasse. Enceguecido por essa paixão tão danosa para aqueles que a vivenciam, sem lhe colocar o freio da razão e do bom senso, Sávio recebeu uma pequena comunicação escrita em código previamente estabelecido que o convidava a um novo encontro. Nela pôde identificar o desejo de Fúvia, que, naturalmente saudosa de seus braços, havia providenciado a situação favorável para que o encontro ilícito pudesse ocorrer. Seria na noite do mesmo dia em que a mensagem lhe fora entregue por um anônimo portador.
prelibando as emoções que seria capaz de sentir com aquele encontro de corpos desassistidos de equilíbrio, Sávio nada comentou com nenhum de seus amigos, e quando a noite se aproximou, desculpou-se alegando algum inconveniente na preparação da própria viagem até Viena. E na hora marcada, no local combinado, lá estava ele, perfumado e levemente vestido, esperando a chegada de sua provocante amante de ocasião. Fúlvia, apesar de não ser mais uma mocinha, guardava as linhas belas que lhe foram famosas na adolescência, em um meio tão depravado como o de Roma. Sua feição suave encantava ao primeiro olhar, e ninguém poderia dizer que sob a beleza de seus traços delicados, uma víbora se escondia astuta e perigosa. Naquela noite em especial, havia-se paramentado com maior cuidado, a fim de produzir maiores emoções, já que, como dizia a mensagem codificada, seria um encontro de despedidas entre eles, em face da partida do amante para longe de Roma. Tal desculpa servia perfeitamente aos seus propósitos e encobria o fato de ter pressa em encontrar-se com o soldado por outros motivos. Eufórica e alegre, homenageando com tais sentimentos aparentemente sinceros o orgulho másculo do soldado com quem se deitaria, Fúlvia envolveu-o com os braços e depositou em seus lábios um beijo apaixonado, saudando-o carinhosamente. Pois então, depois de me fazer tanta falta desde o último encontro, agora foge para longe de mim, meu César amado. Falou voluptuosa, entregue aos músculos fortes que a acolhiam igualmente no peito vigoroso de Sávio. Corado com a referência imperial com que Fúlvia sabia tocar a vaidade masculina, Sávio sorriu-lhe meio sem jeito e respondeu: Por mim mesmo, deusa de minhas preces, eu ficaria para sempre aqui ao seu lado. No entanto, não me pertenço e estou atendendo a chamamento de um amigo para seguir com ele na condução do prisioneiro até seu destino. Ah, sim, pois então o meu amante já está me trocando por um bando de homens, disse ela sorrindo matreiramente. Claro que não, seria o ato de um louco trocar o perfume pelo mau cheiro. No entanto, penso que tal viagem será rápida e no prazo de pouco mais de um mês, acredito, terei sido liberado da tarefa e poderei voltar aos seus braços. Bom, se você me garante que será assim, nossa última noite será de sonhos para o futuro e não de despedidas amargas. Novos beijos se trocaram e, buscando produzir em Sávio a ruptura dos freios do raciocínio seguro, envolveu-o em um tal processo de sedução que o cativaria com ainda maior intensidade. Foi muito mais carinhosa e despertou mais e mais desejo em seu cúmplice, a fim de que, de maneira mais fácil, conseguisse chegar ao ponto e obtivesse o seu auxílio. Depois que as emoções estavam elevadas à mais alta voltagem e que sentia que Sávio estava em suas mãos, Fúlvia confessou-lhe que havia uma coisa muito triste que lhe feria o coração profundamente. Sentindo que a lembrança de tal fato poderia estragar-lhe a noite e impedir-lhe a consumação de seus prazeres, Sávio buscou inteirar-se com o máximo de atenção sobre a fonte das preocupações de Fúlvia. Assim, depois de fazer-se de rogada com a desculpa de que não queria levar-lhe problemas pessoais, Fúlvia aceitou a insistência de Sávio e revelou-lhe o motivo. Sabe, meu querido, estou ferida sim por causa da situação de minha irmã. Cláudia sempre foi muito generosa para comigo. Quando estive na Palestina, tantas e tantas vezes me acolheu com seu carinho. No entanto, desde antes de ela partir para Jerusalém, acompanhando o marido, ela já era vítima dos escândalos que ele produzia, maculando-lhe a reputação. Deixaram Roma quase que fugidos da vergonha que Pilatos lhe infligira com sua conduta irresponsável. No entanto, a sua estada na Palestina também não foi diferente. Estando lá, quantas vezes Cláudia não me procurou com os olhos vermelhos de tanto chorar, sem mencionar as infidelidades do marido, mas não conseguindo me esconder o seu tormento doloroso.
Ele, por sua vez, sempre fora uma inesgotável fábrica de conquistas baratas e prazeres fáceis. Não podia ver mulher pela frente que já lançava suas redes. Algumas se mantinham firmes, afastadas de sua peçonha. A maioria, no entanto, acedia aos seus caprichos e desejos mais baixos, e logo a seguir eram descartadas. E para impressioná-lo ainda mais, acrescentou maldosa: Você acreditaria se eu lhe dissesse que até sobre mim mesma, esse homem, meu cunhado, lançou as suas indiretas tentando me seduzir em sua própria casa? Ouvindo-lhe a mentirosa confissão, que procurou envolver numa atmosfera de indignação pessoal, Sávio exclamou surpreendido: Até a você esse homem asqueroso tentou seduzir? Não posso acreditar. Sim, meu amor, se não fosse o sólido alicerce familiar que herdei de meus pais e o amor que tenho por Cláudia, qualquer mulher em minha condição teria caído em suas armadilhas, para você ver como ele era incontrolável. Minha mente está indignada com tudo isso, Fúlvia. É para indignar qualquer um, Sávio, e você não sabe nem metade de tudo que esse homem já fez minha irmã sofrer. E entrevendo que a indignação do amante lhe abria as portas para a continuidade do plano, Fúlvia prosseguiu. Agora que ele foi colocado onde deve, ou seja, na prisão e no exílio, minha irmã se animou a voltar a Roma para estar comigo. Entretanto, não deseja nunca mais estar exposta à vergonha que o marido infiel a fez passar ao longo destes anos. Enquanto isso não acontece, recusa-se a voltar para cá e me fazer companhia. Já me revelou que só o fará no dia em que souber que está viúva, pois tem vergonha de pisar o chão de seus ancestrais para ser ridicularizada diante de todos, como a esposa do devasso governador humilhado e exilado. Você sabe como reagem as pessoas de nosso meio. Costumam estender o erro para além dos limites daquele que erra, ferindo seus familiares imediatos e seus amigos mais próximos. Por isso, Cláudia não regressa. Está esperando a morte do traste para com ela pagar a própria vergonha. E isso me causa muita dor, já que com a partida de Pilatos para longe, nunca será possível ter certeza quanto tempo levará para que ele desapareça para sempre. E há algo mais grave ainda. Cláudia possui riquezas pessoais que estão sob seus cuidados diretos na Palestina. Meu temor maior é que com esse banimento Pilatos consiga meios para ir procurá-la através de enviados ou até mesmo pessoalmente, a fim de tomar-lhe as últimas expressões de sua dignidade madura, os últimos bens com os quais poderá se ver protegida na velhice, alegando os direitos de marido. Por isso, Sávio, meu coração está tão apertado. A sua voz melíflua, seus jeitos dengosos e frágeis eram as suas armas para induzir as fibras daquele homem tolo a fazer o que ela queria. Ah, se eu pudesse, eu mesma mataria aquele maldito romano que só nos fez sofrer a todas as mulheres, falou indignada como se estivesse falando sozinha. Assumindo ares paternais e conquistadores, Sávio se viu na fácil posição de subir no conceito da mulher desejada e, sem pensar duas vezes no que estava se comprometendo a fazer, disse sem cerimônia: Isso não é trabalho para as mãos doces de uma mulher como você, Fúlvia. Isso é trabalho comum para um soldado que não faz outra coisa do que expor sua vida e tirar a vida dos outros. Sim, meu querido, soldados estão sempre envolvidos em batalhas, mas isso é contra gente de outro país. Falar de tirar a vida de um seu igual, um romano, ainda que em desgraça, não é a mesma coisa, Sávio. Só um soldado valente e corajoso para fazê-lo, pois não poderia se expor como um herói que realiza os atos de bravura, pensando nos aplausos da turba que o admirará quando do regresso. Bem, Fúlvia, se eu encontrar no meu regresso de Viena apenas os seus braços a me enlaçarem
Com este mesmo carinho, digo-lhe que me candidato a livrar vocês duas do peso e da vergonha que esse condenado as tem feito passar. Falou resoluto e orgulhoso. Você, meu amor, sua coragem é assim tão grandiosa a ponto de me livrar do pesadelo e salvar-nos da ignomínia que é a vida sob a sombra de Pilatos? Se é para aliviá-la desse peso, não será nem muito difícil, pois entre Pilatos e seu coração não existe escolha possível que não seja por você. Ah, Sávio, disse Fúvia ainda mais adocicada. Assim você me mata de paixão, meu querido. Nunca imaginei que pudesse me amar desse jeito tão especial. Mas agora que a sua paixão se oferece com a solução para esta questão, reconheço que você poderá fazer o serviço sem dificuldades. Sim, Fúvia, e não será nenhum sacrifício tirar a vida daquele que não nos merece nenhum respeito e que só nos tem causado a todos os romanos a vergonha, pela maneira dissoluta e perigosa com que expôs o império lá no Oriente. Mais do que um pedido seu, isso seria um dever moral de qualquer romano que se preze e tenha orgulho de sua tradição vitoriosa. Os derrotados merecem morrer. Não é esse o lema no circo? E para com Pilatos, isso não deveria ser diferente. Assim, Fúvia, se lhe puder servir de alguma coisa, disponha de mim, desde que ao meu regresso seu encanto me espere com a suavidade de sua pele e a maravilha de seu sorriso. Agarrando-o com entusiasmo, Fúvia beijou-o loucamente, dando-lhe a prova final de que seu gesto lhe cativara o coração. Apaixonado de tal maneira que se precisasse envenenar mais uns 10 romanos, isso não seria difícil. Se o prêmio fosse Fúvia, envenenaria até mesmo Tibério. Assim, deram vazão aos seus instintos carnais em uma longa noite que culminou com a alvorada, na qual, entregando-lhe o tóxico violento, ouviu dele as juras de amor costumeiras e trocaram os últimos detalhes do plano. Veja, querido, não se precipite com o veneno. Alguns me disseram que outro vai providenciar o envenenamento do homem. Se isso está certo, é melhor que não seja você, para que isso não o comprometa desnecessariamente. No entanto, se nada ocorrer até o seu regresso, este veneno poderá ser depositado em qualquer líquido que, uma vez ingerido, propicie a morte lenta e misteriosa, sem levantar suspeitas, pois leva algum tempo para produzir o efeito e parecerá com alguma doença que não se pôde curar a tempo. Assim farei, Fúvia. No entanto, ninguém, além de nós dois, deverá saber que isso será feito. Falou Sávio, desejando preservar tanto a si próprio quanto a sua amada que o ouvia. Claro, meu querido, você já está sendo a solução para o amargo problema de minha irmã, pelo que serei eternamente grata. Ninguém mais saberá disso. Além disso, volte logo para que em seu regresso possamos nos encontrar neste mesmo lugar de delícias, onde você será coroado como o meu imperador, recebendo todos os presentes que um grande César merece com exclusividade. Encantado com os meneios mágicos daquela experiente mulher, Sávio despediu-se feliz, carregando consigo o pequeno frasco que iria levar na viagem até Viena, esperando que a qualquer ponto do caminho Pilatos acabasse morto pela ação de outrem, mas pronto a cumprir a sua tarefa sem deixar pistas, caso ninguém tomasse a iniciativa. Assim, em seus planos, esperaria até o final da sua missão e, se nada acontecesse, ele próprio agiria por sua conta. Sem saber que um de seus homens de confiança havia sido cooptado por Fúvia para matar Pilatos, Lucílio e a escolta do preso, o ex-governador e a figura de Zacarias, tomaram seus lugares no barco que os levaria até Massília, na costa mediterrânea da Gália, de outrora França de hoje. Naturalmente, atendendo à necessidade de discrição, Zacarias se mantinha apartado do grupo, entendendo-se apenas com o seu comandante para troca de ideias rápidas a respeito do prisioneiro. Lucílio, falava Zacarias, tome cuidado com as coisas que derem a Pilatos para comer ou beber, pois não sabemos de que lado vem o ataque.
Sim, Zacarias, estou atento a tudo. Sei que havia muita gente desejando matar o governador, e não deve ser difícil que algum deles esteja a bordo para aproveitar algum momento de descuido e atacá-lo de um jeito ou de outro. É verdade. Por isso, Jonas, da estalagem, me entregou toda esta comida que trouxe comigo, e lhe passo agora a fim de que nenhuma outra seja oferecida ao nosso irmão, evitando-se desse modo qualquer risco. Fica só faltando observar o que lhe será entregue como bebida. Quanto a isto, esteja sossegado. Eu mesmo separei um grande odre para essa emergência, alegando que se tratava de provisão para a viagem. No entanto, ali está a água necessária para o prisioneiro. Já a instalei em local seguro e informei a Pilatos que só bebesse água de minhas próprias mãos. E outra coisa, Lucílio, falou baixinho o ancião. Não confie nem mesmo nos outros soldados, pois não sabemos o que poderão fazer, nem se estarão suficientemente atentos para impedir qualquer ataque de fora. Sabe, Zacarias, eu não tinha pensado nisso, mas a sua lembrança é sábia e com certeza está iluminada pelos nossos protetores invisíveis. Estarei pessoalmente ligado ao nosso amigo. Assim me tranquilizo mais. Vou ficar por aqui, junto de alguns homens feridos que pretenderei ajudar com os cuidados da enfermagem. Veja se consegue que o capitão não se oponha a este desejo, pois os mais feridos são sempre os mais abertos para Jesus. Farei isso agora mesmo, Zacarias, até breve. Despediram-se e, com a aquiescência do comandante, sempre cheio de tarefas na condução da grande nau pelo Mediterrâneo, Zacarias pôde aproximar-se dos enfermos e feridos pelos pesados remos, a quem tratava e conquistava com seu carinho sincero e desinteressado. Além de lançar também ali aos escravos do poder romano a mensagem de que o Salvador havia vindo ao mundo para eles, os aflitos da existência. Muito alívio levou aos corações enquanto que se mantinha atento ao destino de Pilatos. Certa noite, quando não havia muito a fazer, Zacarias deitou-se em um canto do tombadilho da embarcação para que pudesse olhar o céu estrelado em meio a provisões, sacarias e cordas grossas que se amontoavam, lembrando-se de Jesus e dos tempos em que caminhava junto dos que o seguiam. O silêncio era mais forte porque a maioria estava recolhida em algum canto do barco para descansar da jornada diária. Assim, sem que ninguém o percebesse, escutou passos firmes sobre as tábuas da embarcação e vozes que sussurravam uma conversa animada, entrecortada de ditos jocosos e hilários. Era Sávio, que vinha junto com outro amigo que compunha a guarda de Pilatos, e se abeiraram da guarda protetora da Trireme para conversarem mais a sós. Que maldição a nossa, Sávio! Exclamava Caio, o outro soldado. Como sim, meu amigo? Perguntou o interrogado por sua vez. Sim, podíamos estar nos braços de agradáveis romanas nesta altura, mas estamos aqui no meio do nada, carregando um homem a tiracolo. Isso é verdade, Caio. Haveria coisas melhores a fazer. Eu mesmo saberia perfeitamente onde estaria e com quem numa noite como esta. Tocado pela curiosidade e sabendo que Sávio não possuía esposa, Caio deu-lhe oportunidade para seguir com suas palavras, fustigando-lhe o orgulho masculino com uma provocação. Provavelmente no colo da sua mãe, não é mesmo? Falou dando risada baixinho. Ferido na vaidade, Sávio não se deixou irritar pelo riso de Caio e lhe respondeu. Ah, se todas as mães fossem como ela, todos os filhos se tornariam amantes de suas genitoras, respondeu para espanto do seu amigo. Mas ela é tão boa nas artes do amor como você está falando? Ela é única, meu amigo, especial. Gostaria de conhecê-la também, falou Caio. Não será possível, eu não me arrisco a expô-la a olhares impudicos. Além disso, sua nobreza me impede de compartilhar sua identidade com estranhos. Além de tudo é nobre, patrícia de berço? Sim, das mais respeitadas, e para dar um tempero especial a isso tudo, também é casada. Pelos deuses, homem,
Era melhor que você se contentasse com a sua mãe mesmo a correr um risco desses, falou assombrado o soldado que o escutava. Calma, seu marido é um tolo e um inútil. Isso possibilita que possamos nos divertir sem riscos. Mas isso não nos tira desse atoleiro sem lama onde estamos. Não bastava que Pilatos se desgraçasse a si próprio. Tinha que nos levar junto com ele para o exílio? Perguntou Caio indignado. E olhando para os lados, como a se certificar de que o que iria dizer não deveria ser escutado por mais ninguém, Sávio respondeu às queixas do companheiro de viagem. Mas não se preocupe, meu amigo, mais cedo ou mais tarde todos morrem, não é mesmo? Ainda mais um traste como esse homem, dando a entender nas entrelinhas que havia algum mistério que ele sabia e que tornava a sua afirmação cheia de arrogante segurança. Em seu leito improvisado, Zacarias a tudo escutava, sem se mover para não denunciar a sua presença com algum ruído intempestivo. Suas suspeitas intuitivas estavam corretas. Sávio sabia de alguma coisa e ele não poderia perder o soldado de suas vistas, conquanto não tivesse qualquer elemento de prova que pudesse levar até Lucílio para acusá-lo. Talvez tivesse falado daquela maneira como uma força de expressão, com a indignação e a língua solta que caracterizam os soldados longe de seus superiores. Talvez tivesse comentado sobre hipóteses comuns na vida de todas as criaturas, tanto quanto na vida de Pilatos. Talvez não estivesse mais do que expressão do seu desejo de que o preso morresse logo, para que regressasse às suas aventuras e prazeres. No entanto, a conversa havia despertado em Zacarias o medo de qualquer perigo que rondasse o grupo que deveria preservar Pilatos, não matá-lo. Afastaram-se os dois homens sem perceber que sua conversa havia sido escutada por Zacarias, a quem ambos desconheciam quando de sua estada em Roma. Sabiam ser aquele um amigo íntimo da família de Lucílio, conforme este mesmo houvera falado, e que, por ser sapateiro, consertava as botinas dos soldados na prisão mamertina. Nada mais sabiam de seus objetivos junto àquela comitiva. Assim, sem estar de posse de informações precisas ou provas claras que incriminassem Sávio, Zacarias evitou falar disso a Lucílio, que naturalmente seria levado a interrogar o soldado, que por sua vez negaria tudo e as coisas ficariam piores para todos. Por isso, daquele dia em diante, passou a dedicar especial atenção a observar os gestos e os passos de Sávio dentro do navio, como maneira de melhor proteger Pilatos, que em seu lugar de reclusão se dedicava à leitura dos escritos de Levi, que lhe haviam sido dados por Zacarias. Quanto mais conhecia os ensinamentos de Jesus, mais se encantava com a sua beleza, ao mesmo tempo em que mais e mais se culpava por tudo o que havia acontecido com o mestre, diante de sua vontade omissa e covarde. Deslumbrava-se por um lado e se remoía por outro. Se melhorava diante dos ensinamentos que consolavam, piorava por dentro, em face das angústias cáusticas do arrependimento. Assim corriam as coisas durante a travessia até a chegada ao porto, sem maiores incidentes que não aquele da conversa suspeita entre os dois soldados. O ano de 35 seguia para o seu término, quando finalmente a escolta chegou a Viena em um período de muito frio. Lá se desenrolariam os lances derradeiros daquelas existências, que, estando alguns a serviço das forças do mundo e outros das forças da verdade e do amor, se tornariam estes últimos a mão luminosa de Deus, amparando a escuridão bruta dos homens, através dos próprios homens. Por isso que Jesus ensinara: todo aquele que desejar ganhar a própria vida, este a terá perdido. No entanto, todo aquele que por amor a mim perder a sua vida, este a terá ganho.